Olá, você está no Podlight, um lugar onde falamos sobre saúde de maneira leve, bem light, mas sempre sob a luz da ciência. Eu sou a Valéria Luz e hoje vamos falar sobre sinais de problemas gastrointestinais que merecem nossa atenção. Se você já se perguntou sobre os mistérios do estômago, intestino e todo o universo digestivo, este episódio é para você. Estou aqui hoje com a doutora Cíntia Vasconcelos, uma renomada médica que atualmente é diretora clínica do ONPAR, Hospital do Norte Paranaense, e especialista em cirurgia geral. Ela é preceptora também da Residência Médica de Cirurgia Geral e que dedica parte da sua carreira à cirurgia do aparelho digestivo, além de se dedicar a compreender e tratar os intrincados desafios que o sistema digestivo pode apresentar. Bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada por você ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Gostaria de começar com você me contando para os ouvintes, como foi a sua trajetória na medicina que te trouxe até aqui? Então, eu sou a Cíntia. A Valéria, nós somos amigas já há algum tempo. Sorte a minha. Sorte a minha também. E eu sou de Curitiba. Fiz toda a minha faculdade. Comecei a faculdade em Alfenas. Depois eu fui transferida para Curitiba, onde a minha família vivia, né? E vive até hoje. E terminei, fiz PUC e depois fiz a minha residência médica em cirurgia geral. Lá em Curitiba mesmo. Depois eu fiz cirurgia do trauma e videolaparoscopia. E nesse momento, no primeiro ano da residência, meu pai veio falecer. E aí foi quando ficou bem chato para mim, na verdade. E aí quando, no final da residência, eu recebi uma proposta para conhecer Arapongas. E aí eu vim para substituir meus colegas em Arapongas e assumi parte do corpo da cirurgia geral, do corpo clínico da cirurgia geral do hospital que era o João de Freitas, agora é o ONPAR. Desde então, em fevereiro agora, início de março, vão ser 19 anos. Em Arapongas. Em Arapongas. No norte do Paraná. No norte. E quem fala leite quente, né, gente? Pra Curitiba. Quem fala, eu ainda solto uns leite quente. Aliás, bastante. Engraçado como que o sotaque permanece, né? As pessoas me falam isso até hoje, né? No final, no meio da consulta. 19 anos depois. Eu ainda falo. E ainda quando eu passo uma semana com a minha mãe em Curitiba, eu volto falando mais leite quente. Eu tenho o Alexandre, né? Minha inspiração de vida, que nós estamos juntos e ele me lembra disso todos os dias. Ele fala todo dia, o pote? Porque você pega o pote, porque eu falo mesmo, né? Vou fazer o quê? E Alfenas é Rio Grande? Minas Gerais. É, Minas. Eu fiz 6 meses e aí a gente conseguiu uma transferência para Curitiba e aí eu fiz praticamente a faculdade toda, né? Em Curitiba, na PUC. E a minha irmã é médica também, fez evangélica no mesmo ano. Uhum. Então, nós nos formamos juntas, praticamente. Legal. Essa informação eu não sabia. Foi uma semana de formatura, na verdade. Olha só. Porque uma semana eu me formei, aí eram 3 dias de festa. Na semana seguinte... Não, perdão. Ela se formou e depois eu me formei. Então, virou uma festança na família. E aí, no fim das contas, eu vim para Arapongas. Não conhecia Arapongas. E não tinha motivo, no caso, para conhecer, né? Eu não conhecia. Curitiba, a gente fica nós ficamos muito restritos, na verdade, né? Quando você tá lá e aí, essa história de ser estudante de medicina, você só estuda, você só faz plantão, você só trabalha, então você fica ali. Minha família toda é de Curitiba, eu tenho família em Campinas, então a gente ia para São Paulo, mas não passava por Londrina, na verdade. Aí foi um convite ou foi um desejo de sair mesmo? Na verdade, foi uma coisa que casou mesmo. Porque eu fiquei bem triste, né? Que meu pai era minha vidinha toda. Sim. Mas tudo bem, né? Deus sabe o que faz. Sim. E eu falo que foi preciso meu pai morrer para eu conhecer a fortaleza que é minha mãe. Que ele era tão brilhante para mim que... não enxergava. Ele ofuscava a linda, maravilhosa fortaleza que é minha mãe, Yara. E no fim das contas eu vim, assumi, fiz plantão, fiz muito plantão.
e atuando na parte de cirurgia do aparelho digestivo e atuando também na parte do abdômen, né? Como eu gosto, né? Todos gostam de cirurgia do trauma, eu ainda amo cirurgia do trauma. Cirurgia do trauma seria assim, é uma pancada que leva a um politraumatismos, batida de carro, facada, tiro, quedas, na verdade. Então, assim, eu sou habilitada nisso. Então, tanto que hoje eu sou chefe do pronto-socorro do ONPAR. Nossa, fortes já faz emoções. Um tempinho. Já tive fortes emoções. Toda a minha residência eu atendi isso, né? Na verdade, a gente atendia muita coisa. Então, quando eu cheguei aqui, não era tanto assim. Então, mas é muito lindo. Quem faz cirurgia se apaixona muito por cirurgia do trauma. Mas é uma vida bem sofrida, né? Sim, porque as pancadas e essas coisas acontecem bem... Urgências, né? São mais de madrugada. Então... acaba que todo mundo vai deixando um pouquinho de lado, mas eu nunca parar. Essa é a minha meta, porque foi para isso que eu estudei. Eu gosto muito. Só que eu gosto muito do meu consultório. Eu amo conversar. Eu acho que eu falo, não é a primeira vez que eu vou falar isso, acho que talvez alguém já tenha escutado. É surreal uma profissão que alguém paga para vir conversar com você. Olha só. E eu converso o dia inteiro, eu escuto e falo o dia inteiro. E me coloco no lugar do paciente. E isso é uma inspiração para mim. É uma coisa que eu me sinto realizada. É bacana, assim, a gente estar trazendo um pouco da humanidade, né, da doutora aqui, porque muitas vezes a gente vê o médico como um ser distante de nós. Né, um ser superior mesmo, né? E a doutora Cíntia, eu falo isso com todo carinho mesmo, né? Que foi um presente na minha vida quando eu a conheci, porque ela é realmente essa pessoa humana que gosta de ajudar, que se dispõe. Se você chegar perto dela e falar, tô com uma dor aqui, ela já vai procurar te ajudar de alguma forma. Eu falo que ela dá consulta grátis, né, nesses momentos. Mas e a riqueza, né, da sua trajetória até aqui, e com certeza você falar que gosta dessa parte do trauma, não é para qualquer um. Sim. Além de você gostar de conversar, que o médico, eu acho que é isso mesmo, tem que gostar, porque ele tem que gostar de dar a informação e ajudar o paciente ali naquele momento de dor, de desconforto, né? E a gente conhece alguns médicos que não têm muita paciência para explicar, para falar, né? Médicos muito práticos, né? E que prescrevem ali e já querem passar para o próximo, né? Diferente da Cíntia, que estou falando aqui a Cíntia, porque como amiga também ela é assim, né? E nessa tua trajetória toda, né, de hospital, essa sua experiência em ambiente hospitalar, como que você enxerga a definição de saúde? O que é saúde para você? Saúde é um bem-estar psicológico, físico, é o que a gente chama de homeostase, né? Tem que estar tudo em equilíbrio. Só que para estar tudo em equilíbrio, nós não vivemos numa bolha, né? Sim. Então, existem reações, o mundo nos traz reações e nós respondemos a essas reações todas, né? Então, a saúde a gente tem que tentar manter, porque não existe 100%. Sim. 100% só. Então, a intenção é manter de 7 para cima, na verdade, né? De 70% para cima. E tentar manter... Eu sempre falo que não estar aqui à toa. Estar, mas com qualidade de vida. Sim. Que isso é o mais importante. Eu acho que isso é pensar no paciente, não pensar em ele estar simples, mas da melhor forma que ele puder. E se ele não estiver bem, então que Deus cure. Que a cura de Deus é diferente da nossa. Com certeza. Às vezes, para a ciência, né, para a limitação ali do médico, que é humano, não tem mais o que fazer, né? Mas
também existe a parte espiritual para quem crê, que com certeza faz muita diferença, né? Sem dúvida, eu não consigo... Tem coisas que não são explicáveis para nós, na verdade, né? Você faz tudo igualzinho. E, de repente, um vai e outro não vai. Então, isso não somos nós que decidimos, né? Sim. E com relação ao sistema digestivo em especial, que a gente vai falar mais especificamente hoje, quais são os sinais de um sistema digestivo saudável? Então, um sistema digestivo saudável, ele... o paciente, ele tem que... Se a gente pensar no sistema digestivo, vamos pensar que ele começa da boca, língua, esôfago, tem todas as papilas gustatórias. Então, aí eu tenho todas as glândulas salivares. Aí eu passo por todo o esôfago, Aí eu entro no estômago. Lá no estômago eu tenho todos os ácidos entrando. Depois do estômago começa o intestino delgado, para depois entrar bile, sucos pancreáticos e as enzimas e tudo isso. E aí nós temos praticamente 9 metros de intestino, dividido em intestino delgado e intestino grosso. E então, assim, e tudo isso interligado por um cérebro. Sim. Por agentes externos que vou ingerir e também interligado com o meu psique, no fim das contas. Então, são muitas variáveis para melhorar isso. Então, assim, uma pessoa que... Ela não tem que evacuar todos os dias para ser normal. Mas tem o normal dela. Se o normal dela é dia sim, dia não, esse é o normal dela. Evacuar 2, 3 vezes ao dia. Se não for com urgência, se não tiver dor... Então, esse é o normal dela. Então, existem variáveis também, porque todos nós somos muito diferentes. Aproveitando esse ganchinho aqui do evacuar, né? As pessoas, às vezes, não comem e acham que tem que ir ao banheiro, né? Produção desse material, né? Que são as fezes, é porque você come. Exatamente. O que entra tem que metabolizar e sair. É isso que acontece ali nesse... Exatamente. Né? E o estímulo de mastigar, isso já... A hora que entra, eu tenho um vaso vagal. É um estímulo que já... Só de mastigar, eu já vou interferir lá na frente. Não é o que eu comi que eu vou evacuar logo em seguida. Mas sim, existe um estímulo. Que é uma coisa normal, que tem desde criança, na verdade, que é esse reflexo. Você também comentou do cérebro. E hoje a gente ouve falar muito dessa questão que o intestino é o segundo cérebro. Isso. Explica um pouquinho sobre isso. Na verdade, é o eixo, né? Que eles chamam de eixo cérebro-intestino. E nós temos uma relação muito íntima. É como se fosse um fiozinho do cérebro ligado. Além disso, né, porque as minhas reações cerebrais, as minhas reações ao cérebro, elas podem produzir alguns hormônios, as catecolaminas, por onde essas catecolaminas passam, adrenalina, a própria noradrenalina, aonde elas passam, elas vão fazendo sinais diferentes. Se ela passa no coração, ela vai fazer taquicardia. E também, se ela passa no intestino, ela pode fazer um aumento da peristalse, que é o movimento intestinal. Se ela passa no estômago, ela aumenta a produção dos ácidos, da gastrina, esse tipo de coisa, aumentando a acidez do estômago. E fora isso, a própria serotonina, que é o nosso hormônio do prazer, e que mais de 90% da serotonina é produzida dentro do intestino. Olha só. Então, se eu tenho um intestino bom, regulado, eu posso melhorar até uma depressão, um início de depressão, uma coisa assim. Porque o que nós queremos com os antidepressivos é melhorar a nossa serotonina. Sim. Então, é por isso que quando a pessoa fala, eu tô ansiosa, solta o intestino. Ou dá um desarranjo, né? A pessoa tem que sair correndo. Às vezes, por um estresse, por um nervoso, tem que sair correndo, né? Tem pessoas que acontece, né? Olha, eu vou falar que pelo menos uns 65% do meu consultório é mais ou menos isso. A queixa é essa, na verdade. As pessoas, isso tem muito a ver com receptores. Por que eu não tenho e você tem esse sintoma? Porque os meus receptores estão fechados, mas os seus estão abertos. Então, eu falo para as pessoas, isso depende muito do estresse de cada um. E eu brinco, porque eu tenho vários pacientes jovens, eu falo assim, a maturidade vai resolver isso no futuro, calma.
Porque cada vez que você tem um problema, você vai estressar muito com aquele problema. Mas se você já passou por esse problema e você já está numa escadinha, quanto menos você estressa, menos repercussão tem. A somatização disso. Né? Então, isso é maturidade, é a vida. Quanto mais problemas você passa, menos repercussão você tem na tua cabeça e, consequentemente, no corpo, que é a somatização. Sim. Então, isso vai se resolvendo, mas tem a ver com receptores. Por isso que existe uma diferença entre uns e outros. A lactose mesmo, também. Tem gente que produz, tem gente que não produz. Então, isso... A enzima. Né? Então, isso pode trazer repercussão. E tudo isso é influenciado não só pelo estresse, mas também pelo teu agente externo, que é a tua comida. Sim. Então, isso é um mistério, na verdade, né? Sim. Porque é muita coisa... Tudo é influência, são muitas variáveis, na verdade, né? Eu falei do intestino, mas até a dor no estômago, né? Tem gente que se fica nervoso, fica ansioso, sente dor no estômago, né? Também por essa razão? Exatamente, porque aumenta a produção de ácido no estômago. E isso pode ser o estômago. E o que mais acontece é que quando você é um especialista, acaba que as pessoas já passaram em vários médicos e depois chegam em mim. E aí eles chegam e falam assim, olha, mas eu já usei tanto remédio e no fim não era o estômago, era o intestino, que aí ele julgava que a dor era do estômago. E aí ele tem o quê? Um intestino irritável, porque todo mundo que tem dor abdominal, ele não existe, assim, não é só o estômago. Assim, a parte do abdômen superior, ela pode ser vesícula, pode ser estômago, pode ser o próprio intestino delgado que esteja doendo um pouquinho mais para cima, pode ser refluxo, na verdade. Então, e também podem ser as duas coisas concomitantes. A pessoa pode ter dispepsia junto com doença do refluxo. E ela também pode ter dispepsia com síndrome do intestino irritável. Dispepsia seria? Que é essa falta do Na verdade, é um desequilíbrio do ácido do estômago, mais ou menos. E aí a doutora falou que a gente se confunde muitas vezes, a gente acha que está doendo uma coisa, mas é outra. É outra. E até a gente comentou hoje de manhã, né? Não ia ser esse assunto, mas o apêndice. As pessoas falam, tô com uma dor de barriga. E às vezes a pessoa não consegue identificar onde está essa dor, né? O início da apendicite, eu falo para quem já tem alguns anos aí de estrada, começa... Nossa, são muitas variáveis. Mas o comum, na verdade, é a dor ela começar no estômago e aí ela pode piorar, uma dor mais pesada e no dia seguinte ela migra lá para a fossa ilíaca direita, para a parte inferior do abdômen à direita. E as pessoas, nossa, mas ontem não tinha nada, eu achava que não era nada. E tem gente que acha que não é nada. E aí não procura ajuda. E tem gente que se automedica, toma anti-inflamatório, porque achou que poderia ser uma cólica, alguma coisa assim. Então, e aí acontecem as evoluções do apêndice, né? Que pode se tornar perfurado, e aí pode correr até risco de vida. Mas é muito comum. E as pessoas levam susto, né? Sim. Porque a principal emergência cirúrgica nossa é a apendicite. Então, a pessoa chega para operar. Ela chega com dor abdominal, achando que ela tá com uma cólica. E aí, você responde para ela falando que ela tem que fazer uma cirurgia. Ela leva um susto. Mas, assim, eu falo que... E não tem como esperar, né? Tem que ser... Não, tem que quando fazer. Quando você vê, tem que acontecer a cirurgia. Até pode. Não tem preparação. Não tem preparação. Um apêndice super inicial, mas, assim, normalmente você já opera, né? E aí você pode deixar para operar, assim, um apêndice à noite, que tá super bem. Espera ficar o jejum, espera o paciente melhorar do jejum para poder ter menos risco de anestesia, alguma coisa assim, desde que o paciente esteja bem. E aí você pode fazer. Mas assim, não tem o que fazer. Não dá pra... Normalmente a gente não deixa o paciente sair do hospital, porque de vez em quando ele não volta, né? Sim. Ou seja, não existe uma prevenção do apendicite, por exemplo. Não né? existe prevenção de apendicite. É uma coisa que a gente tem que estar atento, assim, né, ao primeiro sinal, né? Porque eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso e você entender como que poderia ser esse início, né? Da mesma forma, um início de infarto, as pessoas muitas vezes esquecem de
de falar. Mas é importante a gente dar esse esclarecimento, porque se acontecer, como a doutora falou, não se automedicar. Exatamente. Não procurar remédios caseiros, porque... Pode e aí piorar, isso pode mascarar, e aí isso piora. Uma internação que poderia ser uma internação de um dia, de 24 horas, ela pode se transformar em 3, 4 dias, antibiótico terapia. E isso tudo é deletério. Incisões maiores, infecções, dreno, e aí piora. Com certeza é diferente de ser uma apendicectomia simples. E quando a gente fala também de dor no abdômen, é engraçado até da gente falar, mas as pessoas nunca relacionam também com gases, né? Sim. Conta pra gente como que funciona essa formação de gases, por que ela acontece e por que ela causa um desconforto ali, uma dor. Na verdade, assim, gases são ares dentro do tubo digestivo. Aonde ele estiver, ele vai causar um sintoma diferente. Por que esses gases podem acontecer? Nós temos bactérias, e essas bactérias fermentam, né? Se eu, por exemplo, tenho um problema de estômago maior, essa alimentação, esse bolo alimentar que esteja no estômago, se ele ficar mais tempo lá, ele vai gerar mais gases. Então, se eu não estiver com o estômago curado, né, um estômago normal, saudável, ele pode estar ruim, com uma gastrite, por exemplo, o alimento fica mais tempo ali e isso gera mais gases. Se ele tiver uma alteração de válvula, na verdade, da hérnia de hiato, como algumas doenças de refluxo, ele pode arrotar, por exemplo, a eructação. Então, isso é um sintoma, né, uma eructação maior. Tem gente que sente aquele bolo na parte superior do abdômen. E isso também é um dos sintomas que incomodam muito, que é esse gás, que em algumas pessoas, esse gás ele pode até dar falta de ar. Então, isso o paciente, tem gente que não tolera muito. E se esse gás começa a descer, ele vai estufar a barriga toda. E a hora que esse gás estufa a barriga toda, tem gente que sente nas costas, tem gente que sente dor nas costas. A hora que esse gás começa a ir para o intestino grosso, aí ele pode dar dores mais nas laterais, principalmente focêlica esquerda, que é onde tem maior acúmulo de fezes, que é onde nós guardamos as fezes que nós vamos evacuar. Então, quanto mais tempo eu tenho fezes guardadas, mais gases geram pelas bactérias, e isso pode fazer dor abdominal. Mas tem caso, duas coisas que eu ia perguntar. A questão, então, da eructação, né, que popularmente conhecido como arroto, ele, então, é uma característica de quem está acumulando gases. Com gases a mais. A mais. Porque isso... Por alguma coisa não tá normal. Só que, por exemplo, se eu tomar muita Coca-Cola, né, vamos lá, uma bebida com gás. Em grande quantidade, tem gente que tem a válvula um pouquinho aberta. E a válvula do hiato, na verdade, que é o hiato esofagiano, ele volta com uma facilidade. Tem gente que não consegue. Principalmente pós-operatório de cirurgia de hérnia de hiato, a gente quer conter esse refluxo, então nós fazemos uma válvula. Ninguém coloca uma válvula. Tá? Tem muita gente que acha que nós colocamos uma válvula. Não, nós fazemos uma pencezinha na cirurgia, com o estômago mesmo, com pontos, e eu confecciono uma válvula. E essa válvula é para diminuir o refluxo, certo? Só que, de vez em quando, isso pode nunca mais a pessoa rotar do jeito que ela eructava antes, na verdade. Então, é uma queixa muito frequente do pós-operatório de hérnia de hiato, que o paciente fez, uma funduplicatura, que chama o nome técnico disso, mas inicial. Depois, aí, normalmente, desinchando tudo, isso melhora no futuro. Nossa, são muitas informações. Que, assim, refluxo é uma coisa que eu também quero tocar nesse assunto. Mas voltando ali nessa formação de gases no intestino, então, acontece essa formação já no estômago, certo? Isso. E conforme esses gases vão pelo intestino, ele é tudo impermeável. Sim. E então, ele ainda vai aumentando por ali, certo? Eles podem aumentar. E aí tem a história do intestino irritável, que é nada mais como
uma descoordenação do movimento intestinal, do intestino delgado, do fino. Então, em vez dele ter, a gente chama de peristalse, um movimento normal, tem hora que ele vai grande, tem hora que ele vai muito maior, mas tem hora que ele vai muito menos. O intestino delgado, a gente fala que ele é uma cavidade virtual. Então, o que significa? Que ele é fechadinho. Imagina, por volta de 4, 5 metros, de repente inventa todo mundo de ficar assim, grandão. O que acontece com a barriga? Estufa. Isso, então, vai depender do teu estresse, porque aí acaba que você gera mais gases por conta disso. Se você digere ou não o que você comeu e o que o cérebro mandou lá de estímulo pelo neuroeixo, que a gente chama, né? Então, isso tudo pode gerar esses gases. E de vez em quando, esses gases aí, você tem aquele esforço evacuatório, uma sensação de que você tem que evacuar ou eliminar gases, e aí melhora. Só na eliminação de gases você consegue melhorar a dor, porque é uma das grandes queixas de dor abdominal são gases. E isso depende muito de como você é, da parte psicológica, né? Eu falo do estresse, e o que você come. E aí o paciente, na sua ignorância até, né, que não sabe que são gases, muitas vezes ele vai tomar um remedinho para cólica, né? Ou um remédio para dor, e os gases continuam ali sendo produzidos, né? Ou ele fica tomando só o sintomático, que é o remédio de gases. Aí ele toma um remédio de gases, isso manda lá para frente o gás, e aí a causa continua acontecendo. E aí ele não tratou o problema real, ele só fez o sintomático. E nesse caso, para tratar o problema real, quais são os métodos? Então, aí você tem que examinar o paciente, é o exame físico. Eu falo que 90% da consulta é na conversa. Você, assim, a maioria das vezes, você leva o paciente para a mesa para poder examinar, para confirmar o que você já pensou. 90% é a conversa. E estudantes de medicina, né? Faz de conta que eu não falei isso, mas é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Você vai, examina, vê aonde que a dor tá. Se a dor é mais abdômen superior, você pode pedir uma endoscopia ou não. Na verdade, como o paciente ele já vem politratado, assim, para mim, politratado, assim, passando por outros médicos, eu já chego pedindo uma endoscopia, porque alguma coisa já não deu certo. O omeprazol, ele tá livre para ser comprado em qualquer farmácia. Sim. Então, as pessoas já vêm usando uma medicação. Então, assim, se ela não melhorou com aquilo, eu tenho que pensar em que poderia ser alguma outra coisa. Então, eu já saio pedindo uma endoscopia. Tem gente que distende o abdômen e aí a gente acha que pode ser o estômago e não, é pedra na vesícula. Porque em alguns pacientes, pedra na vesícula, que chama-se colilitíase, dói no meio. Tá. Bem perto do estômago. O distender o abdômen, então, nesse caso, é por causa dos gases que são formados. Exatamente. E aí acontece também por conta da vesícula? Exatamente. Pedra na vesícula, quando eu tenho uma crise de cólica biliar, ela também pode distender o abdômen. O quadro clínico pode ser esse. Normalmente dói embaixo da costela do lado direito, que é uma doença muito comum, né? E não existe tratamento senão cirurgia. E por que acontece a pedrinha na vesícula? Então, é uma deficiência, é um desequilíbrio no hormônio da bile mesmo. Lá nos sais biliares. É como se tivesse uma decantaçãozinha, assim. Faltou sais biliares. Um desequilíbrio desses sais biliares. Sim. É uma coisa hormonal. Hoje em dia não se sabe tudo ainda, porque, na verdade, o tratamento é muito estabelecido já, que é a retirada da vesícula, que é a colistectomia, e resolve o problema. Né? E tem gente que fala, mas eu não tenho dor. Mas, assim, só o estufar a barriga já configura uma cólica biliar. E o problema da pedra na vesícula, na verdade, não é só ter a dor. É a possibilidade de cair uma pedrinha num canalzinho diferente, que a gente chama de colédoco. Na hora que ele cai, que ele sai da vesícula e tampa a bile, isso pode causar icterícia, que é aquele amarelão das pessoas, que não é o maior problema, mas pode gerar uma infecção. Porém, em algumas pessoas, o canal do pâncreas está associado, está junto ali.
E isso pode gerar uma pancreatite, que é uma inflamação muito grave do pâncreas. É a principal causa, litíase biliar, que é pedra na vesícula. E a gente nunca sabe quando uma pancreatite ela vai ser uma pancreatite boazinha, que é edematosa, e com muita dor, porém, ok, ou quando pode ser uma pancreatite que pode virar uma necrohemorrágica, que o paciente pode virar óbito em 48 horas. Nossa, e essa dor da pancreatite daí é bem localizada também? É uma dor em abdômen superior também, mas é uma dor muito pesada. Normalmente a gente chama de dor em faixa, acompanhada de vômitos normalmente, e o paciente não consegue ficar em casa. É uma dor bem pesada. E a pancreatite, ela então, sempre ela está associada com a vesícula? Não sempre. A principal causa é colilitíase, que é pedra na vesícula, que saiu e migrou o cálculo e foi parar lá perto do pâncreas. A segunda causa é alcoólica, tá? Então, assim, pessoas que bebem muito, mas uma quantidade excessiva, e eu falo que, na verdade, não está escrito na testa de ninguém o quanto que alguém pode beber por dia. Sim. E nem o quê. Então, normalmente, as pessoas que tomam muito a vida inteira podem gerar uma pancreatite crônica, e aí pode essa crônica virar uma aguda. E a terceira causa é por aumento de triglicerídeos, né? Por hipertrigliceridemia, que a gente fala. Gordura. Exatamente, por gordura, que são normalmente os comedores de churrasco, essas coisas, né? Que podem fazer. E também, lembrando que hipertrigliceridemia pode ser familiar. Tem gente que faz tudo certinho e ainda o triglicerídeo está muito alto. Genética. Mas é bem raro, graças a Deus. E o problema da vesícula, que é mais comum, também pode ser genético, assim? Então, se fala que nós temos algumas estatísticas, mas não um estabelecido diagnóstico. Então, assim, mulheres têm mais do que homens. Uso de anticoncepcional, mas assim, por exemplo, homens também têm, mulheres que não usam anticoncepcional também têm. Entendi. Mulheres mas a obesas, prevalência... Mas a prevalência são em mulheres multíparas, na verdade. Uso de anticoncepcional, multíparas que têm vários filhos. Sim. E também as mais gordinhas. Mas homem também tem. Quem não usa também tem, pode ter, na verdade. A doutora falou que, no caso da endoscopia... Então, só para eu fazer um parênteses aqui. A endoscopia, ela alcança até... A segunda porção do duodeno. Então, assim, nós temos esôfago, estômago e duodeno. O duodeno, ele é a primeira parte do intestino fino. Só que nós tratamos ele como se fosse estômago, porque ele tem ácidos produzidos igualmente no estômago. Então... Até a segunda porção do duodeno a gente consegue normalmente alcançar na endoscopia. E a endoscopia é um exame diagnóstico e um exame terapêutico. Hoje é muito, muito, muito estabelecida. Antes fazia sem anestesia. Hoje, eu falo anestesia é uma sedação, né? E hoje a gente faz uma sedação e o paciente não sente nada. Uma endoscopia dura, em pacientes tranquilos, assim, 5 minutos. É um exame muito tranquilo. E eu consigo, além de fazer diagnóstico, eu também consigo... É um exame terapêutico. O que significa? Fazer o tratamento. Então, pacientes que têm sangramentos no estômago, sangramentos no esôfago, eu consigo tratar por endoscopia. Pacientes que têm varizes de esôfago, eu também consigo ligar essas varizes, amarrar essas varizes por endoscopia. Então, é um exame... Porque daí, nesse procedimento, você acessa, é isso? Você acessa, consegue fazer, assim, evitar uma cirurgia por uma endoscopia. Olha só. E quando, por exemplo, eu tenho pedra que migrou para o canal do colédoco, por um exame como se fosse uma endoscopia, mas isso é em centro cirúrgico, porque é um exame que demora bem mais, é bem mais tempo. Então, o paciente precisa estar no centro cirúrgico entubado. É por um procedimento endoscópico que nós retiramos a pedra do colédoco. Porque lembra que no início eu falei que a bile ela entra na segunda porção do duodeno. Então ela é produzida no fígado, passa pela vesícula. A vesícula ela é o armazém da bile e aí a bile ela sai da vesícula, passa pelo canalzinho do colédoco e entra no duodeno. Então, na endoscopia, eu posso acessar esse canalzinho, que é a papila, abro a papila e retiro a pedra. Tudo por um procedimento endoscópico. Mas, geralmente, quem tem uma pedra na vesícula não tem uma só, né?
Geralmente é bastante. Então, hoje, as menores, nós falamos que acima meio centímetro. Menores de meio centímetro para baixo são pedras pequenas. Esses pacientes, eles têm uma indicação de retirada da vesícula mais rápida, tá? Aquele que tem uma pedra grande e que é lá filha única, quem sabe ele possa planejar para tirar mais para frente. Ah, não posso tirar agora, não tenho crise. Em 2, 3 anos ele pode retirar. Porque daí ela não vai obstruir o canal. A chance de obstruir o canal é bem menor. Porém, ela também... o caminho da bile é sair da vesícula. Como se fosse uma bolinha de gude numa bexiga. Se ela quer sair, ela pode obstruir a vesícula. E é aí que pode gerar uma dor. Se essa pedra encrava ali e não sai, ela pode fazer uma crise de colicistite aguda. Que aí pode ser que ele precise de uma cirurgia de urgência ou antibiótico terapia para depois fazer a cirurgia. Antibiótico terapia internado, alguma coisa assim. É uma emergência também, mas assim, normalmente não gera cirurgia de urgência, assim. Entendi. E para essa pessoa que teve que tirar a vesícula, então, já que a vesícula é um armazém, um depósito, seria? Dos sais biliares? É isso, né? Isso. E qual é a falta que isso vai fazer para essa pessoa? Normalmente não há falta. Porque como a vesícula é o armazém, quem produz é o fígado. O fígado, ele continua produzindo e só consegue que não mandar. Exatamente, ele consegue mandar direto sem passar no armazém. Então, assim, normalmente uma pessoa, ela vive normalmente sem a vesícula. Só que algumas pessoas começam a ter... É uma queixa muito comum mesmo, de retirar a vesícula e a pessoa falar que depois que retirou a vesícula, ela continua tendo os mesmos sintomas parecidos ou diarreia. Tá? Então, é uma coisa que pode acontecer, uma adaptação do organismo sem a vesícula, só que essa diarreia, ela tem que melhorar, ela não pode ficar a vida inteira. Né? Como se eu desse um start naqueles receptores do intestino e eles funcionam, e aí o intestino funciona mais rápido, gerando uma diarreia. Outra coisa normalmente a pessoa tira a vesícula e aí ela começa a ter dor de estômago por um outro motivo e ela continua tendo os mesmos sintomas. Seria psicossomático isso? Na verdade, seria uma gastrite que pode todo mundo ter, por estresse, por alimentação errada, por automedicação. Tem gente que toma nimesulida, anti-inflamatório, todos os dias. E isso gera uma gastrite. Isso é muito ruim para o estômago, é muito ruim. O estômago, ele é responsável pela produção de ácido e ele tem uma produção própria de um protetorzinho, que é o muco. Só que isso gera um desequilíbrio, eu aumento esse ácido no estômago. E aí desequilibra, começa a fazer gastrite. Sem falar dos anti-inflamatórios, que o uso indiscriminado, ele pode gerar úlceras. Sim. E aí essas úlceras, elas podem ou sangrar ou até perfurar e precisar de cirurgia de urgência. Tá vendo, gente? Por que não pode usar remédio sem orientação? Ou remédio porque a vizinha usou e foi bom, né? Principalmente a longo prazo. Porque a gente tem pessoas que falam assim: eu usei esse remédio, esse anti-inflamatório, foi tão bom. E aí a pessoa continua usando sem perguntar para ninguém, porque foi bom num determinado momento. Aí cada vez que aparece o sintoma de novo, ela toma de novo. Isso com o anti-inflamatório, mas também com os analgésicos e com os antiácidos ou até os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol. E aí trago esse assunto para a mesa porque eu acho de extrema importância a gente ter essa noção de que o medicamento não deve nunca ser usado a longo prazo sem ter alguém assistindo. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre esse uso, principalmente nesse caso do estômago, né? Que para essas dores, porque interfere inclusive na absorção de nutrientes também, exatamente. Né? Hoje então, assim, como eu tenho uma carguinha aí de vida, antes a gente usava muita ranitidina. Então o posto dava ranitidina para todo mundo, que é um inibidor H2, é um inibidor de ácido, mas H+, perdão.
a ranitidina ela não curava tanto, porque ela não conseguia inibir totalmente o ácido no estômago. Então, assim, as pessoas ainda, apesar da ranitidina, elas tinham ranitidina, cimetidina, elas tinham úlceras. E eu não cheguei a fazer cirurgia para úlcera. Mas era muito comum antigamente. Em 1980, as cirurgias de úlcera eram a maioria, junto com vesícula. Depois do advento do omeprazol, que foi o primeiro inibidor de bomba de próton, ele diminui a acidez do estômago, né? Ele praticamente zera por um tempo X, e isso depende do prazol, na verdade, da tecnologia dele. E as úlceras foram curadas. Então, assim, hoje em dia, o que nós operamos no estômago? O refluxo, mas com relação à úlcera, só câncer. Praticamente. Ou uma úlcera perfurada, ou uma úlcera que sangrou, que a endoscopia não conseguiu alcançar, né? Então, assim, depois que o omeprazol veio, ele veio para libertar da cirurgia do estômago. Porém, o omeprazol, ele tá no posto de saúde hoje. Sim. E tá no balcão da farmácia hoje. E as pessoas... e também saiu um estudo dizendo que o omeprazol dava câncer. Tá? Então, isso é uma pergunta frequente no consultório. Se o omeprazol dá câncer, eu não uso omeprazol, só pantoprazol. Isso é o que as pessoas fazem. Sim. E não são todos da mesma família. A mesma família, a mesma classe de medicamentos. De qualquer forma, o omeprazol, ele não dá câncer. Depois viram que esse estudo foi visto numa revista muito boa, porém era um estudo que não tinha algumas verdades ali. Cheio de vícios e etc. Ou seja, ele não dá câncer. Porém, o omeprazol diminui a absorção de algumas vitaminas. Porque eu preciso da acidez para ativar a absorção de algumas vitaminas. Então, assim, principalmente vitamina B12. Aí falam que o omeprazol dá Alzheimer, né? E não é que ele dá Alzheimer, ele diminui a absorção. Se eu tenho uma deficiência, eu tenho que suplementar, na verdade. Então, a B12, o cálcio, a vitamina D e também o ferro. Eu tenho que saber que o omeprazol também diminui a absorção de ferro. Já vão falar que o omeprazol dá anemia, na verdade, né? Porque é uma coisa muito comum as pessoas pegarem e já falarem sobre... tiram a conclusão precipitada. Sim. Então, assim... no jovem, isso acontece muito menos. Mas o paciente que tem mais idade, que ele não tem aquela regeneração celular do jeito que era antigamente, ele não consegue ter as vitaminas em dia. Então, eu tenho que tomar cuidado. Se eu uso cronicamente, porque existe uso crônico de inibidor de bomba. Nós fazemos esse tratamento para pacientes que têm refluxo, né? Então, assim, existe esse tipo de tratamento, uso contínuo, que nós falamos, mas nós temos que ficar de olho nas vitaminas. Sim, é que, na verdade, quando o médico passa esse protocolo de uso contínuo, ele vai acompanhar fazendo os exames, né, para verificar como que estão as vitaminas, enfim, como se esse paciente está nutrido ou não, né, o que está faltando. Então, assim, não é só, o médico falou que é para eu usar e pronto. Eu uso contínuo e nunca mais ele volta no médico. Exatamente. Né? E aí, é o que a doutora falou. Aí vai ter um Alzheimer lá na frente e aí... Uma osteoporose, né? Então, isso é muito... É bem importante ser falado isso, porque é um medicamento extremamente usado. E aí eu falo assim, não dá câncer, porque é um medicamento muito usado. Se desse câncer, pronto, né? Hoje em dia, a gente tem uma classe nova de medicações, que são os PCABs, porque isso é um IBP. A gente chama que todos os omeprazóis são IBPs, inibidores de bomba de próton. Eles atuam nessa produção de ácido. E hoje, nós temos os PCABs, que é o inibidor de canal de potássio. E isso ajuda, isso veio para... como se fosse um novo paradigma para o tratamento do estômago e do refluxo, né, para nós. No Japão, isso já está sendo usado há muito mais tempo. Mas no Brasil, ele está liberado há menos tempo. E isso é muito mais rápido. E aí, ele diminui um pouco esses efeitos colaterais, mas não todos. Né? Então, eu preciso um pouco desse ácido para poder absorver esses nutrientes. Sim, o
o mecanismo do estômago, né? É necessário. E aí tem pessoas que querem usar o antiácido, até um leite de magnésio. Tem gente que usa todo dia. Exatamente. E aí não tá deixando o estômago trabalhar, fazer a digestão ali, preparar o alimento para cair no intestino e absorver, né? O antiácido mesmo, ele é um antiácido, ele diminui o ácido sim, ele provoca um pH, ele aumenta o pH do estômago, mas o problema é que ele não mantém. Esse é o problema do antiácido. Aquele pH ele não mantém. E aí o problema é que manda o estímulo para o cérebro falando assim, olha, tem muita base no estômago. O que acontece? Ele simplesmente aumenta e vem aquela jorrada de ácido que vem de efeito rebote. Então até um antiácido de uso crônico, ele pode gerar uma gastrite. Efeito rebote. Porque, por exemplo, eu vou numa churrascaria um dia. Faz parte da vida poder um belo dia comer bastante carne. Uhum. E isso, não que a pessoa tenha sintomas diários, mas ela pode ter o sintoma naquele momento. Tomar um antiácido ali naquele momento, ok. Mas tomar sempre é um pouco complicado. Então, o sal de fruta, esse é o antiácido, né? Uhum. O sal de frutas. Uhum. Ele tem esse mecanismo para poder diminuir o ácido, só que aí o problema é o efeito rebote que pode causar depois. Sim. Sobre a doutora falou da churrascaria, tem uma quantidade que as pessoas podem, até um limite? Não tem quantidade, porque o estômago é muito elástico. É, né? É. O estômago, ele guarda muita coisa. E com relação ao tempo que fica essa carne lá dentro? Então, quanto mais proteína tiver, então a carne ela é muito indigesta. Por isso que todo mundo que vai na churrascaria fica a tarde inteira jiboiando. Daquela leseira. Porque é o que acontece, é aquela circulação esplâncnica, né, que a gente fala. O sangue desce daqui e vai pra lá, porque é ali que tá precisando mais, né? Tipo, vamos trabalhar só aqui agora. Vamos trabalhar no estômago, aqui, diminuir um pouquinho aqui, por isso que dá aquela leseira. Uhum. Depende de pessoa para pessoa, isso pode demorar mais que 6 horas. Né? E aí, por isso que dá aquelas eructações, estufa a barriga, a digestão fica lenta, né? Só que isso normalmente é para acontecer com carne, churrascaria, que é gordura, que são alimentos que são muito indigestos, no fim das contas. Com alimentos normais, exatamente, que demora muito mais tempo. E quanto mais tempo demora, mais gera gases, né? Então, e aí essas proteínas elas vão sendo quebradas e vão sendo mandadas para frente. Sim. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem as fezes bem mais fétidas, né? Isso porque é por causa da própria proteína, na verdade. Por isso que a gente orienta, tem gente que come abacaxi junto, né? Porque o abacaxi tem uma enzima que é a bromelina, que ajuda a quebrar essa proteína. Então, a carne com abacaxi, ela casa, né? Sim. Ajuda bastante. Por isso que é importante comer o abacaxi lá da churrascaria, gente. A gente já tem o efeito terapêutico, né? Já ajuda, com certeza. Você comentou da idade, né? Pacientes mais jovens e pacientes mais velhos, enfim. Então, como que a idade está relacionada na saúde gastrointestinal? Então, nós temos uma quantidade de regeneração das células. Isso é muito normal. E isso tem uma certa velocidade de regeneração. Quanto mais o tempo passa, essa velocidade ela pode diminuir. Né? Então, assim, por isso que fala assim, nossa, mas quando eu era jovem eu não tinha nada. Sim. Agora eu começo a sentir algumas coisas. Então, assim, nós temos efeitos externos e isso, nós somos exatamente o que nós comemos e fizemos a nossa vida toda. Se eu maltratei meu organismo, se eu fumei, se eu tomei muito álcool, se eu comi muita carne, lógico que tudo na vida existem exceções, né? Então tem gente que fumou a vida inteira e não vai ter nada. Mas a regra é ter alguma coisa. Quanto mais eu judiar do meu corpo antes... Agentes agressores, né? Todos esses agentes agressores. Eu posso piorar e eu vou arcar com isso no futuro. Sim. Por quê? Porque a regeneração é menor. E existe, fora isso, a genética de cada um. Tem gente que pode comer o quanto quiser e não vai ter nada. Sim. Só que a regra não é essa.
Então, nós somos exatamente o que nós comemos. Se nós comemos muitas fibras, porque a fibra ajuda demais para o intestino. Eu falo que nenhum intestino resiste, eu falo de funcionar. A fibra, água e exercício físico. Porque isso é o normal. Eu mobilizei o corpo, eu aumentei os meus hormônios nessa mobilização, eu ingeri a quantidade de fibras suficientes e eu ingeri a água, que é o que me ajuda, porque não adianta eu comer fibra que vira uma papa dura que não vai sair também, se eu não tomar água. Então, eu tenho que hidratar essas fibras. E se eu comer um pouquinho mais de gordura, essas próprias fibras, elas podem absorver essas gorduras. E isso não ser absorvido pelo organismo e ir embora nas fezes. Então, isso tudo ajuda, né? Então, assim, quanto menos agressores nós tivermos, que são alimentos que são embutidos. Hoje, a gente sabe que existem esses alimentos embutidos, eles podem gerar câncer no futuro. Sim. Né? Então, salame, copa, essas coisas bem gostosas, na verdade, linguiça, isso tudo tem se a pessoa tiver um receptor para isso, ela pode ter um aumento da chance de ter um câncer no futuro. Sim. Por causa da quantidade de conservantes até. Exatamente. Aquilo se manter muito tempo, né, na prateleira, precisa de uma quantidade maior. Exatamente. Né? Esses defumados também. Sim. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. E o cigarro, né? Que hoje é uma coisa que está voltando bastante. Isso, acho que na nossa época, não era tanto dos jovens fumarem tanto. Isso que está acontecendo muito. E o pod, né? Que todo mundo usa hoje, né? Ou seja, o nosso sistema digestivo, então, além dessa renovação que com a idade vai diminuindo, também diminui a produção dos líquidos necessários ali, né? E isso tudo a gente pode ajudar ou não com a nossa alimentação. Com certo? certeza. Ajudando com a alimentação, com a ingestão de água. E você falou também da atividade física. Olha lá, gente, atividade física aparecendo de novo. Tão importante. Como que a atividade física ajuda ou interfere na nossa digestão? Ela ajuda porque fortalece o próprio movimento intestinal e os hormônios bons. Porque se eu faço atividade física, eu libero serotonina, as dopaminas, as endorfinas, que isso vai me ajudar a ter um intestino melhor. E também, consequentemente, aumentando lá, se eu tenho intestino melhor, eu aumento serotonina, que aumenta o meu prazer e essa história toda. A parte muscular hoje, ela é muito importante, né? Hoje sabe-se que até saiu um estudo de musculatura de coxa com Alzheimer. Então, se você tem essa musculatura ativa, você tem menos chance de ter Alzheimer. Então, assim, isso gera uma homeostase, uma melhora para o organismo. Sim, num todo. Num todo, exatamente. Então, não adianta só caminhar, não adianta só fazer pilates. Infelizmente, eu falo porque não é tão bom assim, mas a musculação é importante. A musculação é muito importante. E cada vez mais está sendo comprovado, né? Os benefícios, os efeitos. E as pessoas, mesmo quem não gosta, né? Está se rendendo ao tratamento, que é atividade muscular resistida. Exatamente. Que não é para você ficar forte no sentido de musculoso, mas forte no sentido de fortalecido. Fortalecido, um ativo. Organismo fortalecido. Porque quanto mais os meus músculos estão fortalecidos, menos dores eu tenho. Sim. Porque eu vou ter menos hérnias de disco, eu vou ter menos dores, que são muito comuns, aquelas dores generalizadas, e isso tudo melhora. Por quê? Também por causa da atividade física do cérebro. Com certeza. A gente falou sobre a dieta e a ingestão de lactobacilos. Doutora, gosta? Muito, muito. Qual que é o benefício? Como que a gente pode relacionar a presença de lactobacilos, que são organismos vivos? São micro-organismos, né? Vivos. São bactérias boas que ajudam a regular as bactérias ruins que tem no intestino. Então, todos nós temos o uso crônico de inibidores de bomba, fazem com que
eu falo de omeprazol, ele pode também diminuir esses micro-organismos que são benéficos, que ajudam a impermeabilizar o intestino. Então, quando o intestino está impermeabilizado, eu tenho menos troca de gases. No fim das contas, essas bactérias elas podem sair, a gente chama de translocação bacteriana. E, além disso, essa impermeabilização ela fortalece a imunidade. Né? Então, os lactobacilos existem vários, nós temos vários tipos, a gente chama de cepas. Sim. E o ideal hoje, tem gente que pode usar mais ou menos, né? Isso tem vários estudos, até hoje nós temos lactobacilos que ajudam na memória, lactobacilos que ajudam na função ginecológica. Então, porque eles vão sendo estudados, né? E aí vão melhorando algumas áreas do organismo. E eles estão relacionados também na ajuda da absorção. Com certeza. Né? A bactéria ajudando um nutriente a ser aproveitado. Porque ele faz com que a própria célula do intestino, ela vai absorver melhor. Então, ela vai funcionar melhor, sendo que ela foi ajudada ali. Impermeabilizando, deixando ela mais forte e etc. As bactérias, tem gente que fala assim, mas como, né? São bactérias boas. Como bactéria dentro de mim. Exatamente, nós temos várias, né? Então, os lactobacilos, hoje existem várias cepas, como eu tinha falado. E o ideal é nós fazermos trocas. Existem os pools, que são vários. Sim. E a gente pode fazer um rodízio de lactobacilos para você não usar sempre um. Você usa um, depois você usa o outro, depois você usa o outro. E aí isso vai ajudando também a melhorar o organismo. Quanto mais variedade, né, dessas bactérias boas, o benefício é maior. É maior, porque ele sempre reconhece uma melhor. Ele vai criando uma imunidade, né? Como se fosse um exército e que eu conhecesse as armas. Então, eu vou mostrando essas arminhas devagarinho. E então, ele vai adquirindo anticorpos. Sim. Para melhorar todas as doenças. E não só isso. Melhorando a imunidade, melhora suscetibilidade de gripes, as próprias GECAs, né? Que são as gastroenterocolites agudas. E então, isso é benéfico. Então, quando que a doutora entra com esse artifício? Com quase todos os sintomas. Principalmente, sim, diarreias. Os pacientes que têm esse aumento de movimento intestinal, a gente chama de meteorismo, a primeira coisa que eu faço é lactobacilos. É impressionante como só usar o lactobacillus já resolve muito do problema do paciente, do estufado da barriga. Por quê? Porque ajuda nas bactérias, elas digerem melhor, gera menos gases, menos desconforto, menos ativação intestinal, melhora a dor, todo mundo fica feliz. Porque quando você dá um probiótico, né, que são esses pools de bactérias boas, né, que são os lactobacilos, você também está equilibrando, porque já que existe a presença da bactéria ruim e da bactéria boa, então quando você dá o que é bom, né, você está equilibrando. E até os pré-bióticos também, que são as fibras e as enzimas que vão alimentar essas bactérias boas. Eu fortaleço elas para ajudar. E no caso do uso de antibióticos? Quando a pessoa precisou fazer o uso de antibióticos? Eu costumo suplementar com lactobacilos sempre. Porque o antibiótico vai matar a bactéria boa, né? A bactéria boa e a ruim. A intenção é matar a bactéria ruim. Porém, ele não é seletivo. Então, sai matando todo mundo. Sai matando todo mundo, exatamente. A própria, dependendo do tempo de uso do antibiótico, ele pode deixar até a mucosa careca. Mucosa do intestino careca. Então, nós temos que fazer prebióticos para tentar normatizar. Depois faz o probiótico junto. Mas isso é diário. É diário. O próprio preparo da colonoscopia também faz um desarranjo das bactérias, um desequilíbrio. Então, a gente suplementa o lactobacilo junto, logo depois. Sim, lembrando de lactobacilos, que é algo que a gente gosta muito, eu uso lá em casa, em todo mundo da família, e faço até
esse rodízio, né, que a doutora comentou. Queria mandar um beijo aqui pro pessoal da PharmaShop, que nos acompanha, que nos incentiva. Sem o apoio da PharmaShop, da equipe, a gente não estaria aqui, esse projeto não aconteceria. Então, um beijo para toda a equipe da PharmaShop, essa farmácia que é do meu coração, que ajuda tantas pessoas e que a gente tem lá um orgulho, né, de estar também ajudando a saúde das pessoas, dos nossos clientes e amigos. É isso aí. Fazer só um parênteses aqui. Importante. E também lembrando que nem probiótico ele deve ser de uso indiscriminado. Exatamente. Né? Porque você pode gerar uma resistência, ela é uma bactéria. E se você usa ela sempre, existe uma resistência. Você pode gerar uma resistência a ela, ela é uma bactéria. Então, e algumas pessoas podem até ter gases com o próprio probiótico. Então, isso também nada sem orientação. Isso é uma verdade. Muita gente chega pra mim e fala assim, comecei a usar, não é tão bom lactobacilos? Eu comecei a usar, nossa, não, tive que parar, meu marido reclamou. Isso mesmo. Então, o que é bom pra mim nem sempre é bom pra você, porque tem gente que não absorve, na verdade, né? E aí, se eu não absorvo, eu gero gases, porque eu não consegui digerir. Sim. E então, isso vai meio que inteiro até o final, por causa disso. Hoje isso acontece com alimentos, né? Então, tem muitas pessoas que não digerem, que é uma das outras causas de gases, carboidratos complexos. E isso hoje é uma doença funcional. As doenças funcionais do intestino, elas estão cada vez mais sendo estudadas por conta disso, porque por causa dos desconfortos dos gases. Hoje nós temos enzimas que nós tentamos suplementar para tentar ajudar na quebra. Tem pessoas que não podem comer feijão, por exemplo, Sim. que gera muitos gases por uma provável não produção de uma enzima, que é a rafinose, que ajuda a quebrar. Então, a pessoa come feijão, ela vai ficar cheia, estufada, até a hora que sair a última casquinha de feijão. Depois que saiu, ela volta ao normal dela. Só que é bem... E sem falar na parte psicológica dessa história. Então, é bem complexo, né? É tudo muito complexo. O que seria a parte psicológica? Porque... Do estresse. Ah, tá. Porque me fez lembrar, não sei se isso acontece, a pessoa que tem uma dificuldade na digestão de um certo alimento, ela já procura evitar inconscientemente aquele alimento? Exatamente. Feijão é o caso. Minha filha, por exemplo, ela fala, não como o grãozinho do feijão, só o caldo. Porque para ela provavelmente é muito indigesto. Entendi. Tem muita gente que fala assim, chega no consultório e eu questiono, você toma leite? Não, eu não tomo leite. Eu falei, mas por que você não toma leite? Porque você não gosta ou porque estufa? Porque se ela estufa desde criança, se ela tem uma diarreia desde criança, ela não toma leite. Sim. E é um questionamento muito comum. Então, ela já tinha uma suscetibilidade, e lembrando que o leite não é só lactose, o leite tem ácido lático também. Então, ele pode fazer mal para quem tem uma gastrite pesada por causa do ácido lático, uma úlcera. O leite vai fazer muito mal, e o problema só ser no estômago. Mas tem gente que tem intolerância à lactose e que pode gerar uma baita de uma diarreia. Então, o leite ele é bem ruim para o trato digestivo. Só que o leite é aquele carinho. Sim. Aquela coisa, eu falo que tem muita gente que acha que leite é comida. É uma bebida afetiva, né? É uma bebida afetiva. É uma coisa que estava na propaganda, né? De tomou, né? Exatamente, dos bichinhos fofos, né? Das criancinhas fofas antigamente, né? Exatamente. E é aquela coisa, eu tenho senhoras que chegam, e para minha própria mãe, que ela acha que café com leite é a melhor bebida do mundo. É a melhor bebida do mundo. Só toma café com leite. Vai de tarde, tô com fome. O que vai comer? Tomar café com leite. Dona Yara. E não é comida. Um beijo pra Dona Yara também, né? Então, e não é comida. O que tem de vitamina no leite, fora o cálcio? Então, assim, tem que comer uma coisinha a mais. Leite não é comida. É gostoso. Eu falo, é muito gostoso. Tomar um cafezinho de manhã é aconchegante. Sim. É carinho. Mas é só um pouquinho, né? Que não tome muito, porque tudo depende também da quantidade, né? Tomar um pouquinho não tem problema, mas se tomar muito, isso pode gerar problemas maiores. Eu ouvi de uma amiga nutri sobre o leite, dizendo assim, você
se sente mal? Não, me sinto bem. Então, é como você falou, um pouquinho tudo bem. Porque, às vezes, o mal que aquele estresse de ficar sem vai te causar é pior do que você tomar um pouquinho. Claro. E se não te faz mal, se você consegue digerir e tá tudo bem... Tá tudo bem. Né? É tudo sobre o equilíbrio. E essa é a graça, né? Da gente saber se portar perante as adversidades. A gente falou um pouco sobre a dieta, né? Onde e como que essa dieta que a gente... que é comum, né? Para nós, da nossa alimentação, ela interfere, então, nos problemas como refluxo e gastrite. Então, hoje a dieta, ela interfere muito. Então, eu tenho que ter o problema para essa dieta piorar. Isso, primeira coisa. Então, assim, quem tem refluxo, por exemplo, não pode comer e já deitar. Depende do tipo de comida. Então, assim, comer uma comida mais pesada, uma comida mais condimentada, uma comida que tem uma digestão difícil, que é mais prolongada, isso faz com que o alimento fique mais tempo. Se eu deitar, volta. Condimentado, que você diz, é com relação à pimenta? Não, eu falo condimentada com relação a... Muitos temperos. Muitos temperos artificiais. Tá? Eu oriento muito meus pacientes a usar os verdinhos, porque quanto mais verdinhos eu uso, menos naturais, sal eu né? uso. Menos sal eu uso. E temos um problema também, né? Uma coisa tão boa, que é o alho, a cebola, que são coisas muito saudáveis. Sim. Eles são muito indigestos. Então, assim, por exemplo, um paciente que tenha refluxo, que ele tem a doença do refluxo, ele comeu um macarrão alho e óleo à noite, se ele deitar, ele vai ficar com aquele macarrão ali um tempão. O macarrão, o alho, né, no fim das contas. E isso pode piorar os sintomas dele. O refluxo é um problema que é adquirido? Não, a pessoa pode nascer com refluxo. Porque ela pode, aquela válvulazinha, Sim. existe uma válvula nossa, que na verdade ela não existe, é uma região de pressão maior do esôfago. Ele pode ser um pouquinho mais aberto, ou ele até ter nascido com uma hérnia de esôfago, que é um pedacinho do estômago que atravessa ele sai da barriga e vem parar no tórax. E isso faz com que essa válvula seja aberta. O caminho da volta, que na verdade o certo o normal é eu comer, passar pelo esôfago e isso chegar no estômago, fazer essa digestão. Existe uma quantidade de refluxo fisiológico, que não é patológico, né, que é o normal, e isso fazer a digestão e ir embora. Muitas vezes isso acontece de voltar. O esôfago, ele não é preparado para receber ácido. Igual o estômago, que tem aquela proteção própria. O esôfago já não. E muitas vezes o paciente ele tem essa volta fazendo uma inflamação do esôfago, que é a esofagite. Tem gente e começa a ter dor no peito, simular infarto, né? E até vômitos e etc. E até começar a sangrar o esôfago. E isso acontece porque o ácido que saiu do estômago e foi ali, ele corrói a parede, exatamente, por isso essa dor. Exatamente, ele corrói a parede do esôfago, na verdade. Ele vai até lá em cima e a sensação de que as pessoas têm é um entalado aqui. O problema é aqui, mas a sensação é aqui mesmo. Parece que comeu um pouquinho e já tá satisfeito. Tem gente que fala assim, nossa, eu comi um pouquinho, parece que eu comi um boi inteiro. Tem muita gente que fala sobre isso. E essa é um sintoma do refluxo. Normalmente, de uma esofagite. E a criança que teve refluxo, então, ela é uma candidata... candidato a refluxo no futuro, isso pode acontecer. Esse refluxo ele pode ser por uma imaturidade, mas ele pode permanecer no futuro. Entendi. Ele pode amadurecer, sim. Ah, entendi. Por uma prematuridade e uma imaturidade da região. E só que aí no futuro isso pode persistir ou ele pode piorar. E muitas vezes esse refluxo ele pode piorar ao longo da vida com a obesidade. Porque quanto mais eu sou obeso, maior eu tenho a pressão intraabdominal e eu posso ter refluxo. Eu posso ter refluxo, inclusive, sem hérnia na boca do estômago. Por causa do peso. Por causa do peso, porque o aumento é como se eu usasse uma cinta e que isso apertasse. Então, a hora que apertar o estômago, quanto mais
tempo o alimento fica ali, ele empurra para cima. Se ele tiver um buraquinho aberto, ele volta. E aí a pessoa sente isso. Então, no caso da dieta, o que seria uma dieta leve. Ideal para quem tem refluxo? Isso, uma dieta leve. Se for para ir na churrascaria, que vá de dia, na verdade, à noite, não é hora de comer bastante. Na verdade, os pacientes, eles podem comer uma comida mais tranquila, mais sem gordura, uma comida mais saudável, né? Uma carne branca, que é uma carne de mais fácil digestão, sem frituras, sem ketchup, mostarda, cachorro quente, pizza, queijo, leite, né? Então, assim, que seja uma dieta com digestão mais rápida. E isso ajuda muito. E não deitar depois das refeições, né? Nós, em alguns pacientes, a gente orienta até a subir a cabeceira da cama. Sim. Para poder dormir um pouco mais alto. Não adianta colocar travesseiro, senão dá dor na coluna, que a gente vai escorregando. E aí isso aumenta e isso diminui a volta. Isso são mudanças de hábito de vida que compõem o tratamento da doença do refluxo, associado a um inibidor de bomba, ou os PCABs, que são os atuais, ou um procinético, que são aquelas medicações que a gente usa para ajudar na digestão, porque se eu esvazio mais rápido, volta menos. Então, isso tudo melhora, além de emagrecer, que isso realmente importa. Faz a diferença. Faz muita diferença. No caso então, de quem tem refluxo, mesmo se ele já faz 2 horas, por exemplo, que comeu, a comida já baixou, né, que a gente fala. Mesmo assim, o ideal seria elevar a cabeceira da cama. Se o sintoma não está sendo controlado, sim, porque o refluxo longo, assim, de longa data, ele pode provocar alguns problemas no esôfago, né? Então, até existem cicatrizes, porque aí começa a fazer esofagite, em cima da esofagite isso faz uma fibrose e pode fechar o esôfago no futuro, né? Então, assim, chama anel de Chatsky, isso realmente pode dar problema. E tem muita gente que tem... Esse refluxo pode dar até problemas no pulmão. Otites, que são inflamações do ouvido, sinusite por refluxo. Asma, bronquites, que por refluxo. Tem gente eu tenho alguns pacientes que chegam no meu consultório com tosse. Sim. Tem muita gente que começa a comer, na hora do refluxo, começa a tossir, logo depois que come. Isso nada mais também pode, né, ser o refluxo. Porque é um reflexo do ácido que está ali. Exatamente. Você quer tossir para... Ele atinge a corda vocal. O ácido, ele sobe a ponto tanto de atingir, a ponto de dar tosse mesmo. Então, é uma coisa muito comum. A tosse é dos sintomas extrínsecos, né, do refluxo, que são fora do sistema digestivo. Quem faz a cirurgia para o refluxo é garantido, assim? É sucesso na certa? Não, claro que não. Nossa, ótima pergunta. Eu falo isso para todos os pacientes. Quando eu vou fazer uma cirurgia dessa, não crie expectativa de que sua vida vai mudar. Vai melhorar o refluxo, ponto. Se você tem intestino irritável junto, o estômago continua lá. Se você tem a sensibilidade gástrica, o estômago ainda vai ficar. Eu só vou diminuir o refluxo, ponto. Então, o paciente, se ele continuar tendo aqueles gases por intestino irritável, ele vai continuar estufando a barriga. Porque nem sempre todo mundo que tem refluxo, ele só tem o refluxo. Não é isso. Então, assim, eu deixo muito claro. Porque é uma cirurgia que as pessoas colocam muita expectativa. E, por exemplo, a pessoa não come, fica muito ruim. Então, ela é magrinha. A hora que eu faço a cirurgia... ela começa a comer e fica muito bem. Na hora que ela começa a comer, ela começa a distender o estômago. E o que acontece com meus pontinhos? Então, pode abrir. Entendi. Volta a hernia de hiato. Volta o refluxo. E aí, por quê? Porque ele engordou. E aí, o que acontece? A segunda cirurgia é sempre mais complicada. Sempre mais complicada. Então, assim, eu bato muito na tecla. Porque ela não resolve todo o problema. Não é assim. Então, quem faz a cirurgia já tem que estar preparado para mudar o estilo de vida. Exatamente, porque a mudança de estilo de vida é muito importante. Porque se a pessoa... eu vou corrigir um defeito de anatomia.
Eu vou corrigir isso, mas eu não resolvi o problema todo. Sim. O estômago tá lá, o intestino tá lá, do mesmo jeitinho. É engraçado que pra gente que gosta, né, de comer e tem prazer na mesa, né, a gente quer que o médico venha com uma solução que, ponto, vai resolver minha vida. Eu vou poder viver normal depois, fazer tudo que eu tenho vontade, comer tudo que eu tenho vontade, né? É muito complexo. Eu falo assim, tem gente que come uma coisa e passa muito mal. E tem gente que come a mesma coisa e não passa mal. Então isso é muito complexo. São muitas variáveis. E isso tudo quem nos proporciona é o nosso eixo neurointestino, né? É o cérebro-intestino, fora a predisposição de cada um, na verdade. Esse eixo cérebro-intestino, aí a doutora comentou agora a síndrome do intestino irritável. Tem a ver com esse eixo? Super! Quem tem síndrome... Outra pergunta. Síndrome do intestino irritável é uma pessoa irritada? Olha, ela pode não ser irritada, mas ela pode ser aquelas pessoas que guardam a gritaria pra dentro. Normalmente são essas pessoas. São as pessoas que somatizam muito. Eu falo que, de vez em quando, algumas pessoas têm os seus para-raios. Tem gente que se estressa muito e que sente no coração. Então, ela vai ter palpitação, ela vai ter aquela taquicardia. E tem gente que, lá no intestino. Tem muitos jovens que vão fazer prova, os coitadinhos têm que ir no banheiro. Sim. Antes de fazer a prova. Ir viajar. Tem muita gente que, antes de viajar, nem come. Porque sabe que já vai ter que ir no banheiro. Então, a síndrome do intestino irritável acontece nessa hora que o eixo ali, cérebro-intestino, dispara. Age, exatamente, porque o gatilho. É o gatilho. Esse gatilho ele pode ser emocional, esse gatilho ele pode ser alimentar. E é sempre diarreia que dá? Nem sempre. Flatulência, tá. Gases, tem gente que tem dor e tem gente que tem diarreia. E isso pode acontecer, as diarreias são inúmeras causas, né? Então, existem intolerâncias alimentares, também deficiências nutricionais, né? E até as deficiências das enzimas. Então, quem tem que usar a enzima, que é a lactase, que não produz a lactase, quando ingere um alimento lácteo, né, leite ou derivados, ela vai ter diarreia. Então, por isso que hoje, graças a Deus, existem lactases sintéticas que vendem em farmácia. Sim. E é um suplemento alimentar, né? Só que aí eu sempre oriento o paciente. Tem gente que, se o banheiro tá do lado e tá tudo bem, pronto, faz o que tem que fazer. Sim. O custo-benefício você decide, né? Então, mais ou menos isso. Gente, agora, você pegou num ponto que eu ensino lá em casa o seguinte... Banheiro, mesmo que for um banheiro público, se não tiver outro, não passa vontade. Aprenda a usar, mesmo que o banheiro não é o ideal para você. A gente não pode prender, né, ou tanto a urina aprisionar o nosso corpo, né, e condicionar assim, só funciona no meu banheiro, na minha casa, na hora X. A gente não pode fazer isso, porque a gente prejudica, né? Tem muita gente que na hora de viajar leva o laxante para viajar. E isso é muito ruim. Porque eu faço alterações metabólicas por conta de um laxante, na verdade, né? Sem falar no que a gente estava falando de esterilização de intestino e etc, das bactérias boas. E quanto mais tempo eu deixo aquele bolo fecal dentro do canal anal, que é onde ele tem um estímulo para ir no banheiro, ele vai absorvendo água. Então, assim, ele já tá ali na portinha, ele tá meio pastoso, vai sair mais rápido. Se eu não fui e eu bloqueei aquele reflexo evacuatório, o próximo talvez não venha e ele vai vir mais seco. Na hora dele vir mais sequinho, ele pode fazer as alterações orificiais, que é outra vertente do meu consultório. Sim. Que por eu ser mulher, isso vem bastante, isso é muito comum. Mulher, por conta da quantidade de estrogênio, nós temos um intestino um pouco mais paradinho. Então, é muito mais comum existe constipação em mulheres do que homens. Então, consequentemente,
por conta dessa maior constipação, eu tenho mais chance de hemorroidas. Sim. E quanto mais esforço evacuatório, essas hemorroidas aumentam. Também, lógico, mulher tem neném, gestações, e isso tudo predispõe também a mais hemorroidas. Mas é uma doença muito comum e para um tratamento saudável para hemorroida, que não é uma doença maligna. Uma coisa que as pessoas perguntam bastante sobre hemorroidas é que se hemorroida dá câncer. Não, hemorroida não dá câncer. Se eu não tenho hemorroida, se você tem, nós temos a mesma chance. Ela nem protege e não piora. Entendi. E quanto menos esforço eu tiver para ir no banheiro, eu vou ter menos problemas de hemorroidas, de crises hemorroidárias, no fim das contas. Hemorroida, o que é? Hemorroidas são veias dilatadas do plexo venoso do reto, tá? Plexo venoso, então, eu tenho artérias que levam e veias que trazem. Quando eu tenho um conjunto de veias que trazem, chama-se plexo. Então, assim, é como se fosse varizes na perna, né? Varizes de perna mesmo, mas eu tenho lá na região do ânus. Sim. Então, são bolsinhas, são veias dilatadas. Essas veias, na hora do esforço evacuatório, quanto mais tempo eu fico no vaso sanitário vendo WhatsApp, Reels e etc., eu tenho pela própria posição, eu já tenho um esforço. E ela começa a inchar. E aí, se eu fico fazendo mais esforço, eu pioro. Então, se eu passo com um cocôzinho mais endurecido, isso pode rasgar a pele, rasga a veia e dá aquele susto, que é o sangue vivo nas fezes. Tá? Que é a principal causa de sangue nas fezes. É hemorroida. Mas é importante falar que não é a única. Então, não se fie que o que sangrou foi sua hemorroida. Existem inúmeras causas de sangramento intestinal. Inúmeras. A mais boazinha de todas é a hemorroida. Entendi. Porque ela... Às vezes, a hemorroida é mais fácil até de identificar. Sem dúvida, né? Porque a hemorroida tá lá fora. Sim. Mas e se você tem um câncer, ele também vai sangrar. Então, não ache que tudo é hemorroida. Então, hoje tem até a indicação de colonoscopia, ela foi adiantada. Agora, com 45 anos, é um exame de rastreio para câncer de intestino. Se eu fizer uma colonoscopia e eu tirar um pólipo, nunca esse pólipo vai virar um câncer. Entendi. Então, é um exame muito tranquilo de ser feito. A parte chata é o preparo intestinal, mas é um exame muito controlado, se faz com sedação, super tranquilo. É um exame que pode durar, dependendo do tempo, uns 20 minutinhos. Rapidinho. É muito rápido. Então, hoje, com 45 anos, é um exame de rastreio. Com a pandemia, a gente teve um problema, né, de não ter... De nenhum exame ter sido feito, né? Então, assim, é uma enxurrada de problemas intestinais. Que se acumularam. Não só intestinais, mas intestinais é o meu dia a dia. E a gente vê pessoas muito jovens tendo problemas que poderiam ter sido identificados, terem sido resolvidos e nunca virado algo mais sério. E você acha que, além de tudo isso que você já falou aqui hoje, do estilo de vida, da alimentação... O câncer de intestino está relacionado à estrutura, no caso da mulher, que ela é mais em mulheres que eu tenho visto os relatos de câncer de intestino. Na verdade, existem nos dois sexos, né? Nos dois gêneros. Homens fumam mais do que mulheres, mas hoje tem muita mulher fumando também. Então, tá muito relacionado a estilo de vida, predisposição genética, muito predisposição genética. Então, assim, o paciente que tem um pólipo, que se esse pólipo tem uma quantidade maior, eu sempre oriento que os irmãos também façam colonoscopia. Sem falar que quando tem um câncer estabelecido, eu mando todo mundo fazer. Já rastreia na família toda. Rastreia, porque um exame pode evitar um câncer. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, o tabagismo, o excesso de defumados, existem muitas coisas que podem aumentar. A parte genética é importante também para câncer intestinal. E nesse caso do exame que hoje é indicado a partir dos 45 anos, é mesmo se você não tiver na família, se você não tiver sintoma nenhum. A partir dos 45 já é indicado. Já é indicado.
com 45 fazer anos. um check-up no intestino. Exatamente, já é indicação de check-up no intestino. O que as pessoas com esse histórico familiar devem fazer, saber para monitorar? Então, como você falou, teve na minha família, porque tem gente que fala assim, eu não vou mexer não, porque se eu mexer, vou descobrir alguma coisa, eu não quero. Né? Na verdade, assim, tem que fazer o exame. Isso é a principal coisa, né? Então, se você teve uma história, minha mãe teve um câncer, por exemplo, eu tenho que evitar de fumar, evitar de comer muita carne vermelha bem passada. Aquele carvãozinho, assim, é uma coisa que é ruim para o intestino. E os defumados também. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar. Sem falar no que eu tenho que fazer. Ingerir muita água. Eu esqueci de falar no consumo de álcool. O consumo de álcool é muito relacionado a um câncer do trato digestivo, tá? E o cigarro associado. Então, o excesso de álcool é ruim. E a ingesta de fibras, que é muito boa para melhorar a função intestinal. Sim. E a fibra chega ali como fazendo uma vassourinha, assim, né? Exatamente, ajudando porque ela é o alimento para as bactérias. As fibras, elas fazem com que o intestino tenha melhor motilidade. Se ele elimina mais, isso melhora. E sem falar em doença diverticular, que é outro tipo de doença que pode acontecer e que normalmente, lógico, tem a história genética familiar, mas quanto mais constipação, quanto mais o meu intestino tem que fazer força para funcionar, porque ele não funciona, porque eu não ajudo ele a funcionar, eu posso ter divertículos. Os divertículos no intestino grosso são saquinhos que existem 2 tipos de complicações. Se eu tenho esse saquinho, as fezes entram ali dentro e não saem. Então, as fezes podem ficar ali. Por elas ficarem ali, elas fazem uma inflamação e é uma infecção muito comum, que é a principal causa de dor em fossa ilíaca esquerda, apêndice do lado direito, do lado esquerdo, diverticulite aguda. Uma diverticulite aguda não tratada, ela pode perfurar e gerar uma cirurgia de urgência. Mas o divertículo, ele é comum, ele faz parte da estrutura do intestino. Não. O normal é não ter divertículos. E por que ele aparece? Ele acontece porque eu tenho que fazer muita força. E essas fibras intestinais, porque eu tenho várias camadas, a mucosa, aí eu tenho várias camadas de músculo e a serosa. É uma coincidência no adelgaçamento das fibras. As fibras começam a ficar adelgaçadas, ela pode fazer coincidir um furinho entre elas e aí ele para fora. Então são furinhos, saquinhos. Por dentro, se eu olhar uma colonoscopia, eu tô olhando um furinho, mas ele tá em fundo cego. Entendi. Existem divertículos de base larga, então as fezes entram e saem. Mas existem divertículos de base estreita. Então as fezes entram e não saem. São mais difíceis, no caso. Isso. Falando em divertículo, em doença diverticular, a crença que eu participei dessa crença é de que não poderia comer sementes. Sim, verdade. Né? Então eu passei muito tempo da minha vida recomendando isso. E já se caiu por terra que isso não foi um estudo muito longo e já se foi comprovado que não tem problema. Né? Que hoje o que entra lá dentro não é semente, e sim as fezes que entram e não saem. Hoje, para quem tem diverticulite aguda de repetição, hoje nós temos tratamento para isso. É uma prevenção, né? A gente acompanha o paciente em consultório e aí isso é uma prevenção para não dar. Mais que 2 ou 3 diverticulites, eu posso ter que indicar retirar aquele pedaço de intestino, porque o risco é muito alto. E qual é o risco de perfuração? Na hora de perfurar, cai o que dentro da barriga? Fezes. É cirurgia na certa. Sim. E é uma cirurgia de emergência com peritonite, que é a inflamação abdominal fecal por fezes. É muito grave. É muito grave. Então, a gente tende muito... Hoje, os pacientes, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, elas estão tendo muito mais essas doenças. Nós vivemos isso mais. Porque o intestino é uma deterioração normal do intestino acontecer uns divertículos. Entendi. A partir de 45 anos, isso pode aparecer.
nos pacientes porque o brasileiro ele não costuma comer verdura, fibras. Ele come muito arroz, feijão e carne, farofa. Sim. A maioria. É verdade. Então, isso é uma doença muito comum do futuro, muito comum. Então, quando eu aumento o meu trânsito intestinal, eu estou prevenindo também divertículos, doenças, todas essas doenças. Eu melhoro tudo, na verdade. Por isso que é tão importante a gente aumentar a ingestão de fibras e água na alimentação. Física. E atividade física. Então, a doutora, no caso, já falou sobre como prevenir, né? Isso é mais uma das doenças que acometem ali o intestino. Eu gostaria até de falar, se dá tempo aqui, para a gente falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais, que não é a mesma coisa de síndrome de intestino irritável, né? Ela até pode cursar com sintomas de síndrome do intestino irritável junto, com diarreias igual. Porém, as doenças inflamatórias intestinais é uma entidade, na verdade, uma inflamação da própria célula do intestino. São colites ou enterocolites, né? E isso é uma inflamação da própria célula. Essa inflamação ela pode ser inespecífica, que é, por exemplo, fezes mais endurecidas que passaram por ali e fizeram uma erosão, só um raspadinho. Mas ela pode ser por uma doença uma doença autoimune que nós fazemos em nós mesmos. Então eu posso ter uma inflamação, essa inflamação ela pode ser só superficial. Nessa inflamação superficial eu posso ter muita diarreia, eu posso ter dor, eu posso ter sangramento nas fezes e eu posso ter uma inflamação por toda a parede intestinal, que é a doença de Crohn e que com muito risco de perfuração e também com risco de fístulas que nós fazemos, que a fístula na verdade ela é uma perfuração que foi bloqueada por uma estrutura ou outra parte do intestino ou o reto e aí ela sai para a parte externa, é um caminhozinho do intestino até a parte externa. São doenças muito graves e que existem controle. Então, faz parte dos sintomas, né? Dor abdominal, diarreias acima de 30 dias, mudança de hábito intestinal. Se você evacua todos os dias e de repente parou de evacuar ou começou a ter diarreia, essa diarreia começou a durar mais que 30 dias ou começou a alterar, tem que fazer uma consulta. É obrigatório uma colonoscopia. Sangramento intestinal não é normal você sangrar só por hemorroida. Agora, fiz a colonoscopia. Não tem nada, tem só hemorroida? Beleza, não tem problema. E as doenças inflamatórias, elas existem controle, só que o diagnóstico é por colonoscopia. Né? Eu preciso, porque a colonoscopia me permite biopsiar e mandar analisar. E é naquela biópsia que vai ser diagnosticado e passado o tratamento. Sim, ou seja, é muito difícil de acessar todas essas informações, tudo isso que você falou de uma vez só. Nossa, eu tô aqui com a cabeça fervendo, assim, né? Porque eu já tive na minha casa câncer de intestino, onde não evoluiu para nada, tirou uma parte do intestino, mas foi muito sofrido, porque o intestino é uma coisa que é um órgão que limita por um tempo, né? Você tem que mudar todo o seu estilo de vida, dieta e os riscos, né? Como a doutora falou, de se extravasar alguma coisa ali para a cavidade abdominal, não é fácil, não. E já tive também em casa a apendicite, que coisinha que pega a gente de surpresa. De surpresa. Né? O dia inteiro a minha filha, dor na barriga. E criança, a gente não imagina, né? Fala dor de barriga, dor de barriga. Criança tem dor na barriga por tudo, porque aumenta, dá uma inflamaçãozinha dos linfonodos, é uma adenite mesentérica. Então, qualquer amidalite pode dar dor na barriga. Então, e aí quando a gente passou o dia e a noite, que percebendo assim, né, até o jeitinho dela, eu falei, não é possível que
pode ser apendicite, porque ela pisou E doeu. no chão e doeu. E aí me acendeu a lâmpada, né? A ideia da apendicite. Porque ela tinha passado o dia deitadinha no sofá. Dor de barriga, dor de barriga. E aí, à noite, não melhorou, filha? Não melhorou. E ela foi levantar do sofá e ela falou... Ai, mamãe, doeu aqui. Aí ela colocou a mãozinha, né? Ela tinha quantos anos? Tinha 9. Novinha. E é muito cedo, né? Tem relação? Porque... O pico é com 18 a 21. O pico. É o mais comum, né? Mas pode acontecer em qualquer idade. Qualquer idade. Dá dó de quando chega uma pessoa de idosinha, assim, sabe? 79 anos com uma apendicite aguda. Judiação. 85. Aí você... Só que aí, assim, o duro do paciente de urgência é que você tem os riscos. Sim. Porque tem o risco cardiovascular. Normalmente, um paciente de mais idade, ele vem usando um anticoagulante, um antiagregante plaquetário. Sim. E isso tudo impede, por exemplo, de fazer uma anestesia RAC, que seria uma coisa mais tranquila, por causa do antiagregante. E aí, você tem que fazer anestesia geral, aumentando o risco Sim. do paciente, né? Então, O risco de uma hemorragia, no caso, né? Não. Digo assim, fazer uma anestesia geral... E lógico, aumenta o risco da hemorragia. Por causa do anticoagulante. Por causa do anticoagulante. Mas assim, se você faz anestesia geral, você não entra em contato com o risco de hemorragia, mas você aumenta a sobrecarga cardíaca, fazendo um risco de infarto. Entendi. Porque eu vou submeter o paciente a um estresse. Entendi. E é nessa hora que esse paciente pode suscitar uma dor no peito inesperada e infartar, por exemplo. Ou... porque uma cirurgia de urgência, ela aumenta em 50% o risco cardiovascular. Risco cardiovascular é de morte, de infarto, derrame, esse tipo de coisa. Isso, na cirurgia de urgência, dá dó, mas faz parte. Faz parte. Doutora, para a gente caminhar aqui para o final, eu queria falar de um assunto que é muito comum e que gera muito desconforto em quem convive, em quem está perto, né, de quem tem esse problema, que é o mau hálito. Como que o mau hálito está relacionado a problema gastrointestinal? Porque tem gente que acha que o problema do mau hálito é só escovar o dente, e não é. Né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, os pacientes que vêm com halitose no meu consultório, eles já passaram pelo dentista. Sim. Eles falam assim, olha, eu já fui no dentista e eu não consegui resolver. Então, pode ser estômago, né? Uma queixa muito comum também são aftas, né? Lesões aftosas. E isso pode ser por ácido mesmo. Então, assim, quanto mais eu tenho aquele tempo de bactérias... E essas bactérias, elas digerem a proteína. Essa proteína, ela tem um cheiro, um odor característico. E isso pode exalar sim. Né? Então, assim, o jejum prolongado também pode fazer isso. Por isso que eu falo da própria ingestão de água. A ingestão de água, além de lavar as papilas, além de lavar toda essa região, ela também vai diminuir o número de bactérias. Por ter lavado, ela diminui o número de bactérias, diminui o cheiro, o odor. E então a ingestão de água, só nesse movimento de lavar já ajuda. Quanto mais eu ingiro água, mais eu aumento a produção de glândulas salivares. Isso tudo, a digestão começa na boca. Sim. Então, se eu digiro melhor, isso vai fazendo com que essas bactérias sejam diminuídas e vão embora. E falando especificamente em gastrite, por exemplo, que isso aumenta o tempo de digestão, e juntando com aquele paciente que tem o hiato um pouquinho aberto, ele exala, porque quanto mais gás eu tenho aqui, por mais que ele não tenha uma eructação mais pesada, um pouquinho sempre volta. E isso pode gerar halitose. Então, a primeira coisa é aumentar a ingesta de água. Ingesta de água, saliva e a saliva. Eu tenho que aumentar essa produção de saliva. Como que eu faço isso? Tomando água. Olha, uma pessoa de 70 quilos, normalmente ela tem que ingerir 2,5 litros de água por dia. É o mínimo. Eu não estou contando o normal. É o mínimo que alguém deveria ingerir. Mínimo necessário. O mínimo necessário. Até para a produção do próprio ácido gástrico ali no estômago, né? De tudo.
Até para aumentar a umidificação, a lubrificação das fezes. Para poder ajudar na hora da evacuação também. Então, assim, o mínimo de uma pessoa de 70 quilos é 2,5 litros. Porque normalmente, até quem está por perto, a pessoa acha que acostuma até com o odor. Com o próprio odor, né? E aí não tem um santo amigo para avisar. Não, para que consiga acessar e dar uma dica, né? Então, eu acho que a dica é dar garrafinha de água de presente. Mais ou menos isso. Garrafinha, escovação, porque a escovação da língua também ajuda. Sim. Né? Porque, assim, as papilas, elas guardam, né? Sem falar nas pessoas que tiveram muitas amidalites na vida, como crianças. Porque, na verdade, é uma coisa muito comum de acontecer por halitose, que, na verdade, aí chega no meu consultório, aí eu olho a amígdala, ela é um pouco mais hipertrofiada, cheia de buraquinhos. Na hora de ter esses buraquinhos, pode guardar alimento ali, que chama-se cásium, o nome disso. E isso gera um odor. Então, assim, esse tipo de pessoas a gente orienta a fazer bochechos, gargarejos, porque aquilo sai e aí melhora também. E aí, normalmente eles vão no dentista, mas talvez o dentista veja ou não. Mas chega no meu consultório é muito comum eu identificar, até a gente tira alguns com a espátula. Sim. E mostra pra pessoa, ela, eu não sabia que era isso. E é uma das causas também de halitose. Olha só, muito importante essa dica, hein, gente? E aí, pra gente encaminhar agora de verdade pro final, para encerrar, como que a doutora se cuida? Tem uma rotina de autocuidado? Então, eu faço atividade física, sem gostar muito, mas eu faço. Eu emagreci. Receita médica, no caso, né? Não por prazer. Não é muito por prazer. Não que eu desgoste, mas não é uma coisa que eu falo, que delícia. Tô super afim de fazer. Tô indo. Mas eu faço atividade física. Eu emagreci antes da pandemia, por volta de 9 quilos. Porque eu tenho história familiar de obesidade e aí eu vi que eu precisava me prevenir com relação aos meus joelhos, que é quem suporta tudo isso. Inclusive, eu recebi um meme hoje falando sobre se eu olhasse para uma pessoa e não gostasse muito dela, você imagina a minha C6. C6 é a sexta vértebra cervical, que ela me suporta o dia inteiro. Então, assim, coitada da minha C6, eu falo, né? Então, então, se a gente diminuir o peso, se a gente fizer atividade física, isso tudo melhora. Foi isso que eu fiz. Eu tento comer certo. Nem sempre nós conseguimos com essa correria do dia a dia. Não fumo. Bebo em quantidade moderada, na verdade. E tento suplementar vitaminas. Isso eu faço minhas consultas diárias. Já fiz minha colonoscopia da vida, né? Que eu tinha que fazer, né? Eu preciso chegar lá. Então, e tudo certo. Então, eu tento manter uma rotina. Eu emagreci, na verdade, porque eu gosto muito de comer. Acho... É um prazer, na verdade. Então, assim, eu faço jejum intermitente. E aí, eu consigo manter dessa forma. Faço os exames, tudo certinho, tranquilo. Então me conta, jejum intermitente de quantas horas? De vez em quando eu tomo um café com leite, que eu gosto lá da Doniara. Tomando um café com leite... Influência da Doniara? 8 horas da manhã, eu vou comer de novo 5, 6 horas da tarde. Isso porque você já estava, no caso, passou a noite em jejum, né? Isso. Eu consigo. Na verdade, é um treinamento, né, que eu tenho por conta não tenho hipoglicemia, passo mal, assim, não é uma coisa que minha condição ajuda nisso. E aí eu consigo fazer isso, aí eu janto à noite e aí é tranquilo. Consegue ficar tranquilo. Ou seja, tanto o médico inspira o cuidado, como também tem que estar se cuidando. Porque se você ficar mal, como que você vai ajudar? Né? Se você não pode ficar em casa. Exatamente, é aquela história tem que pôr a mão na massa. Faço o que eu faço, não faço o que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, na verdade, né? E é tão importante a gente falar sobre a simplicidade do cuidado, né? Porque, como você falou aí, né? Tem, sim, gosto de uma boa mesa, gosto de tomar o meu vinho de vez em quando e tem que ter um equilíbrio, né? Tudo em excesso é ruim.
na verdade, né? O açúcar em excesso é ruim, a farinha em excesso é ruim, o álcool em excesso é ruim. Mas a falta também total de tudo isso é ruim também. Pode, claro. Porque se você tem prazer, aí você tira, aí você... eu tenho prazer em comer um docinho, sei lá. E aí você tira e você não pode comer mais, aí você fica mal-humorado, você fica a vida estressado. É feita de momentos, né? A vida é feita de momentos. Esses momentos bons nós levamos pro resto da vida, que é o que nós levamos na vida. O que nós levamos dessa vida? Momentos. E, gente, ela é uma pessoa no dia a dia muito bem-humorada. Então, faz sentido tudo isso aí que você falou. Esse equilíbrio tá... O segredo tá aí mesmo, de você conseguir conciliar, né, a sua vida agitada, corrida, né, de diretora clínica, no caso, de um corpo clínico, de um hospital grande, um hospital que tem tanto movimento e tanta demanda da sua atenção. Hoje de manhã ela já me contou que já passou visita às 6 horas da manhã no hospital e pra gente vir pra cá gravar, que a gente tá gravando de manhã. Mas é sobre isso, é sobre buscar esse equilíbrio até para você viver aquilo que você quer que o seu paciente viva. Claro, eu acho que ser um exemplo, entre aspas. Lógico que ninguém tá aqui querendo ser um exemplo para nada, mas assim, mostrar que a vida pode ser leve. Sim. Isso é importante. Não adianta viver uma vida carrancuda. Sim. E a vida é leve, é para ser leve. Com certeza. Né? Que aqui a gente tá de passagem e tem que ser leve. A vida é para ser assim. Mesmo que apareçam os desafios, né? Claro, os desafios viver da melhor faz forma. parte da vida, senão ia ser muito monótono, na verdade, né? E como que o ouvinte te encontra? Tem mídias sociais? Eu tenho uma mídia particular, na verdade. Prometo que um dia eu vou fazer uma profissional. Uma profissional. Mas eu atendo no Ompar, atendo todos os dias. A minha secretária chama Cristina. Eu falo que é meu braço direito e meu braço esquerdo juntos. E aí eu atendo no Ompar todos os dias. Posso passar o telefone dela? Pode. Pode? É 99854-5509. Esse é o telefone do nosso WhatsApp, da nossa clínica. Nós atendemos lá no hospital e eu faço cirurgias também, né? Então, já tem um contato aí, você já sabe como encontrar a doutora Cíntia. Antes de nos despedirmos, então, eu quero convidar o ouvinte, convidar você a uma reflexão sobre a conexão profunda entre a saúde física e a emocional. Como a doutora Cíntia destacou aqui, cuidar do nosso sistema digestivo é mais do que simplesmente seguir uma dieta balanceada. É também sobre prestar atenção às emoções que nutrimos e como elas interferem na nossa saúde global. Uma dieta saudável é uma parte crucial. Mas uma verdadeira plenitude surge quando nos comprometemos a cuidar não apenas do corpo, mas também da mente e da alma, como ela disse aqui. Então, repense o significado de uma vida saudável para você. Escute o seu corpo, esteja consciente das emoções, faça boas escolhas. Porque a verdadeira saúde é uma sinfonia harmoniosa entre o físico, o emocional e o espiritual. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada de descoberta e autocuidado hoje aqui. Cíntia, muito obrigada. Eu que agradeço. De coração, pela sua disponibilidade e por você ser esse ser humano incrível que eu já sei que você é. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Se fez sentido esse episódio para você, curta, compartilha, comenta. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui e com o seu apoio. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.